4.000 anos antes de Cristo, os egípcios e os sumérios criaram as primeiras formas de escrita. Hoje sabemos que os livros impressos e aqueles que estão disponíveis nos nossos tablets são um legado de informação e de conhecimento. Hoje estou aqui na Bienal do Livro, a 20ª edição do evento, que é uma fonte cultural inesgotável, onde os livros são os principais protagonistas. Afinal de contas, todos nós temos que ler, não é mesmo? Os primeiros suportes utilizados para a escrita foram as tabuletas de argila ou de pedra. A primeira biblioteca do mundo foi erguida em Nínive no século 7 a.C. As publicações eram gravadas em placas de barro. A seguir veio os cartéis, que consistiam em um cilindro de papiro facilmente transportado. No início do século 3 a.C., surgiu na Grécia a Biblioteca de Alexandria, que se tornou um grande centro de comércio e fabricação de papiros. Dizem que ela foi destruída por causa da censura do catolicismo. Com o passar do tempo, o papiro foi substituído pelo pergaminho, que é um enxerto de couro bovino ou de outros animais. Na Idade Média, os livros sofrem por causa do fervor religioso. Apareceram nessa época os textos didáticos destinados à formação dos religiosos. Na Idade Moderna, no Ocidente, em 1455, Gutenberg inventa a imprensa com tipos móveis reutilizáveis. O primeiro livro impresso nessa técnica foi a Bíblia, na versão em latim. Com a impressora de tipos móveis, o livro popularizou-se definitivamente, tornando-se mais acessível pela redução enorme dos custos de produção em série. A leitura chegou de forma tardia no Brasil no período colonial. A disseminação da leitura passou a ser mais agressiva com a chegada da família real portuguesa em 1808, que levou consigo mais de 60.000 livros da Biblioteca Real. Surge então no Rio de Janeiro, em 1810, a Biblioteca Nacional. Agora que você está cheio de informações, vamos falar sobre o hábito de leitura na juventude contemporânea. O jovem lê mais, menos ou o suficiente? Quantos livros você lê por ano? Nossa, acho que uns 4, 5. 5, 6. Eu gosto de ler ficção científica. Eu leio em média 10 livros por ano. Depende do tamanho do livro e também sobre o assunto. Eu acho que lê menos do que necessitaria ler, né? Eu assisti primeiro os filmes, aí depois eu fui para os livros, para ver o ponto de vista que tinha do livro de diferente do filme. Se a internet é um parceiro hoje do jovem brasileiro, as livrarias ou os livreiros, aqueles que trabalham com o livro, né? Eles precisam estar, de alguma maneira, na internet, no Facebook, no Twitter, enfim, fazendo trabalhos direcionados nas redes sociais para que o jovem possa ter a atração à leitura. Eu acho que fica a dica para o professor, né? Ensine, conte, mostre, leia para eles, porque daí você vai ter bons leitores. O professor tem que iniciar esse papel. Você acha que hoje os jovens estão lendo pouco ou não? Eu acho. Eu acho que por causa da internet, não sei. Só pra fazer as provas e tal, mas o interesse pela leitura tá muito pouco hoje em dia. Neste momento em que nunca se teve tanto acesso ao livro como se tem hoje em dia, o poder aquisitivo do brasileiro em ascensão, nós deveríamos estar vivendo uma situação bastante diferente. Ainda falta muito incentivo, nós precisamos de ações, de iniciativas de incentivo à leitura. Eu, inclusive, não faço comparação entre ler um livro no Kindle e ler um livro no papel. Para mim, são duas experiências de leitura diferentes. Livros transformam o mundo, livros transformam pessoas. Este é o slogan da 22ª edição da Bienal do Livro. Não tem como falar de transformação sem falar da Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Só no Brasil, a Sociedade Bíblica do Brasil já imprimiu 100 milhões de exemplares. E agora nós vamos ao Renascer Hall ver como os jovens cristãos se relacionam com os livros. Não só a Bíblia, mas os outros livros também. Eu leio em média 5 livros por ano. O jovem cristão, ele lê mais que os outros jovens normalmente, principalmente a Bíblia, mas eu acho muito importante quando ele lê coisas fora a Bíblia, que ele tem que ter cultura, até para se destacar em meio à sociedade. A internet tira o foco dos livros.
A internet é onde todo mundo procura e esquece dos livros. Então, se houver um incentivo à leitura, eu acredito que ele vá ler muito mais, porque a gente sabe a importância do conhecimento. Segundo o Ministério da Educação, a leitura desenvolve o repertório, liga o senso crítico na tomada, amplia o nosso conhecimento geral, aumenta o vocabulário, estimula a criatividade, emociona e causa impacto, facilita a escrita e muda a sua vida. Por isso, se você ainda não tem o hábito de ler, adote este hábito hoje.